Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Forbes Brasil. Queria dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, querido Gilson Magalhães, presidente da Red Hat do Brasil. Gilson, seja bem-vindo a essa transmissão da Forbes. Thiago, bom dia a todos que estão assistindo essa live. Prazer estar aqui com você e vai ser um prazer discutir as ideias que a gente já tem conversado. Muito bom. Pessoal, para quem está nos assistindo, eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos do Brasil. Essa é uma transmissão multiplataforma da Forbes, aqui numa live onde a gente está falando no YouTube. Estamos falando também na página da Forbes Brasil, no LinkedIn, e estamos falando também na minha página aqui no LinkedIn. E pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, a gente trouxe o Gilson hoje aqui para falar como a tecnologia open source está ajudando empresas a combaterem, os efeitos do Covid, tanto com tecnologia quanto na economia, e mesmo ajudando a salvar vidas. Mas antes a gente tem um dever de casa a fazer aqui, que é todo mundo compartilhar, escrever aqui nos comentários de onde está assistindo essa live, colocar o seu nome, a cidade em qual você está assistindo, e lembrar de marcar o amigo com @ e uns comentários, principalmente o pessoal que está no LinkedIn. Chama o amigo para assistir, quem está acompanhando essa live, para poder estar trazendo esse pessoal para cá. Tá? Então é importante que vocês façam esse pequeno dever de casa. Deixa eu apresentar um pouquinho da biografia do Gilson. O Gilson, que já tem aí uma carreira de sucesso ao longo de muitos anos. Nos últimos 6 anos ele preside a Red Hat no Brasil, que a Red Hat que é líder mundial open source, uma empresa que está aí com mais de 20 anos de mercado e conhece bastante do que está falando. O Gilson já foi líder de empresas como a Oracle, da Dell Software também, e tem MBA na FGV. Colegas, Gilson? Estudamos também na FGV. Então, bacana, eu queria pedir inicialmente para o Gilson explicar para a nossa audiência o que é open source, código aberto, o que é essa tecnologia e como que ela está mudando a forma que as empresas trabalham. Ok, Thiago, vamos lá. Código aberto é uma tradução do inglês literal open source. Ele diz respeito a um produto construído por livre colaboração de pessoas, tá? De uma forma organizada e que, ao final, produz algo que é de livre acesso a todos os participantes e quem não necessariamente participou do desenvolvimento. É uma forma de pensar, criar coisas, inovar, desenvolver ou modificar produtos sem que isso esteja atrelado ao final a um direito de propriedade de uma única empresa. O que for produzido por processos open source, ele passa a ser de domínio público e qualquer um pode fazer acesso àquele conhecimento, àquela informação. Eu trabalho na minha empresa com open source de software, ou seja, software open source, ou seja, o meu código é totalmente aberto. Mas existem iniciativas de open source em múltiplas direções, em hardware, na ciência, e a gente vai mencionar algumas boas práticas daqui a pouco com relação a isso. Muito legal. Bom, eu lembro de ver alguns anos atrás, a empresa valorizada em mais de 34 bilhões de dólares, sem ter nenhuma patente, ou seja, com código compartilhado em toda a internet. Então isso mostra para vocês, pessoal, como dentro desse conceito da nova economia, como é interessante o que a gente está vivendo hoje. A gente já viveu num passado onde software era vendido à licença, à prateleira, e hoje a gente está vivendo esse mundo de códigos abertos. E Gilson, só para o pessoal entender um pouquinho mais, como que está sendo utilizado hoje essa questão do open source por empresas, por profissionais, no combate aí a essa crise que nós vivemos no mundo inteiro? Vou começar a falar, uma vez mais, sobre o conceito como um todo, as múltiplas opções possíveis de usar o princípio da colaboração sem a busca de uma patente após isso para se ganhar dinheiro com a patente. Só um comentário antes disso, que é dizer o seguinte: realmente é curioso, uma empresa como a nossa, que fatura bilhões de dólares, foi valorizada a 34 bilhões de dólares e não tem nenhuma patente. A gente vende alguma coisa que a pessoa, qualquer cidadão, pode obtê-la gratuitamente na internet. Como é que se ganha dinheiro com isso? Ganhando algo que é grátis, por assim dizer. Na verdade, adicionando valor. Essa talvez seja a grande
modificação sugerida e proposta, que no final eu acho que a gente deveria combinar falando sobre isso. Como a sociedade ela pode se reorganizar a partir da adição do valor de fato que as pessoas precisam, que é a experiência de uso, que é a segurança em múltiplos aspectos do uso daquela tecnologia, que é o que nós adicionamos. Mas para responder a sua pergunta, Thiago, tem muita coisa acontecendo no mundo com esse evento do Covid que, de certa forma, está ampliando a visão e o conceito de que open source e colaboração, desenvolver juntos, é um caminho positivo e talvez agora definitivo. A gente está vendo, por exemplo, situações de criação de ventiladores, como é o caso do MIT, que criou um ventilador open source de baixo custo, e toda a especificação está na internet e qualquer um pode fazer este ventilador. E, eventualmente, pode até querer cobrar por ele, não há problema nenhum. Você tem ali a especificação com detalhes de como produzir, ele é eficaz, é testado pelo MIT, você pode fazer no seu país ou no seu contexto e colocar um preço adicional por aquilo, pela entrega, pela montagem e por aí fora. Então, dá para ganhar dinheiro com o open source, com a visão. Mas o desenvolvimento, a ideia, o teste e a garantia foi feito pelo MIT. Então, tem à disposição aí. Tem coisas, por exemplo, também, como acordos que estão acontecendo no mundo para garantir que as pessoas que querem fazer o desenvolvimento de alguma solução para combater ou ajudar no combate ao Covid tenham acesso a produtos que eram patenteados. Então, tem um acordo chamado Covid Pledge, que é sustentado por universidades, que as empresas, de livre e espontânea vontade, abrem suas patentes por um tempo determinado e assinam um contrato. Porque em algumas situações, por exemplo, em alguns países que quiseram fazer a máscara plástica, aquela cobertura plástica, elas imprimiram em impressora 3D, estavam construindo em alguns ambientes fabris uma grande produção, mas esbarraram em patente. E aí essa iniciativa é para liberar de antemão as patentes, para quem quiser usar ou desenvolver qualquer coisa, já tenha a tranquilidade que não está infringindo patente. Então, empresas como Intel, Amazon, IBM, Facebook, todas elas liberaram muitas patentes. Eu tenho aqui informação de que só a Intel sozinha liberou centenas de patentes e colocou à disposição para qualquer um usar por esse período de tempo, o que é uma iniciativa formidável. É para dizer o seguinte: colaborem, usem, a gente está aqui, de alguma forma, ajudando vocês. Então, tem muita coisa acontecendo com o princípio da colaboração e desenvolvimento de coisas que não vão gerar lucro com a ideia em si, mas com, talvez, a aplicação da ideia para determinados mercados. Olha que legal, pessoal. Vocês já imaginaram viver num mundo onde a gente precisa salvar vidas e no seu país você tem a oportunidade de baixar o código-fonte de um respirador, né? E começar a produzir. Então é só por causa dessa tecnologia do open source que a gente está conseguindo ver esse tipo de realização. Fico muito feliz, Gilson, porque não é só como... É a primeira vez que a gente tem uma crise com o ser humano, né, no centro da crise. Já teve crise do petróleo, da bolha, imobiliário, seguros. Essa é o ser humano e é o mundo inteiro no centro da crise. Então, mais uma vez, a primeira vez que eu tive contato com open source foi muito para entender assim, como assim, né? Como que esse negócio pode revolucionar a forma como as empresas vão trabalhar? E é bem legal saber que hoje você faz tudo com open source, inclusive, né, poder produzir um respirador, que é algo tão importante nos dias de hoje, ou mesmo essa questão do pledge, né, que você disse, que eu acho que é super bacana. Eu ia até pedir para o pessoal, tô vendo que está tendo bastante engajamento do pessoal aqui na live. Olha, a gente já teve pessoas conectando aqui da Alemanha, do sul do Brasil, do norte do Brasil, Nordeste, Estados Unidos, muita gente, mundo inteiro participando da live. Vão mandando as suas perguntas, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida nesses conceitos, marca aí, coloca um arroba aí, coloca ou meu nome ou do Gilson, e a gente vai estar respondendo também no chat as perguntas, tá? Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você, Gilson. O que é a hipercolaboração? O que é essa plataforma de hipercolaboração? Como funciona esse conceito? O que de fato acontece a partir
do que eu mencionei, que seriam empresas e pessoas entendendo que é uma hora de exceção, um momento que precisa haver um pensamento distinto daquilo que conduz o capitalismo, que seria usar os recursos que você tem à disposição para contribuir na solução desse grave problema que nós temos. Nós estamos vendo o efeito de uma colaboração que já existia, mas ela era muito contida em algumas áreas e indústrias específicas, crescendo de forma exponencial, que a gente está percebendo como essa hipercolaboração. No caso específico, por exemplo, de uso de base de dados, existe um projeto chamado NextTrain, depois a gente pode até deixar esses nomes à disposição, tá? Esse projeto é antigo, ele é baseado em pesquisadores do mundo inteiro que entraram nesse projeto open source, ou seja, todo mundo colabora sem expectativa de ganhar nada, colabora inclusive muitas vezes fora do seu expediente, no final de semana, por amor ao que faz, por amor à ciência, por amor à visão de que precisa de fato haver uma colaboração. Então reúne cientistas do mundo inteiro nessa plataforma. E essa plataforma ela estava pronta para fazer frente a uma pandemia no que diz respeito à análise da propagação do vírus, as consequências, mapas de toda sorte, estava tudo pronto, mas não tinha uma pandemia. E, de repente, surgiu a pandemia. A pergunta deles foi o seguinte: nós vamos obter os dados necessários para poder trabalhar com isso, porque estamos prontos, mas não temos todos os dados possíveis para fazer uma análise coerente. De repente, a China resolveu, em janeiro, e os pesquisadores da China, diferentemente do que ocorre normalmente, eles liberaram a primeira sequenciação do genoma do Covid-19. Isso, para esse grupo de cientistas, foi um grande alento, porque, em geral, os laboratórios descobrem e guardam para si para poder fazer o breakthrough, para fazer o lançamento de algum medicamento ou vacina, o que quer que seja, contra aquilo e ganhar em cima disso. Só que eles fizeram diferente, eles abriram o código, o que motivou a comunidade científica para fazer o mesmo. Então, a colaboração absolutamente explodiu neste ambiente, todos fazendo a mesma coisa, colaborando, entregando as suas informações para que essa informação pudesse ser utilizada como um banco de dados, como informação científica para evitar e atalhar processos de laboratório. Tem até um caso bem interessante, a Universidade de Pittsburgh, ela descobriu que o furão, sabe aquele bichinho furão? Que todo mundo acha bonitinho, mas ele também faz parte do projeto de laboratório, estudo. Eles descobriram que ele reage muito parecido, do seu ponto de vista de febre, como a gente. Então, as consequências da presença do vírus no furão dá início à possibilidade de uma análise mais profunda das consequências no ser humano. E ao invés de guardar na universidade isso, escrever um paper e ganhar os louros do paper e, eventualmente, ganhar algum dinheiro com isso, a universidade cedeu a informação e imediatamente foi usada, outros laboratórios usaram, e aí isso ajudou e tem ajudado muito a acelerar o processo de descoberta de soluções para isso. Esse é o que eu chamaria de processo de hipercolaboração que está hoje contra a vacina, mas explodindo em múltiplas direções. É bom saber, né, que eu acho que a esperança de todo mundo é que venha uma vacina e que venha principalmente, né, dessa hipercolaboração. Queria aproveitar, lembrar o pessoal que está chegando agora na live, muita gente conectando agora, comente de onde você está assistindo, marca um arroba aí para o amigo assistir também, deixa o like no vídeo aí para a gente atingir mais pessoas. Agora já começou a chegar algumas perguntas. Gilson, eu sei que a gente tem alguns conceitos para explorar, mas eu acho que a gente falou um pouquinho aqui de open source, você explicou, né, essa rede, essa comunicação toda, e veio uma pergunta aqui, o que é, nesse sentido, melhor? É um open source community, ou seja, comunitário, ou um open source proprietário, né? Eu sei que deve ter mercado para os dois, explica só para o pessoal um pouco a diferença e como é que é a perspectiva de vocês. Ok, isso é tranquilo de explicar e faz sentido muito fácil. Quando eu falei, por exemplo, desse ventilador de baixo custo. Imagina que alguém desenvolveu, criou um ventilador, ele está aberto.
o código dele, a forma de fazer, as instruções para fazer não estão patenteadas. Então eu chego no Brasil e digo assim, eu vou fazer esse ventilador. Só que eu tenho que comprar plástico, eu tenho que comprar o material, o motor, eu tenho que comprar um monte de coisa. Eu compro isso e o custo desse produto lá nos Estados Unidos é $100. Digamos que eu gasto aqui 500, 800 reais, R$1.000 para fazer. E eu tenho meu trabalho, meu serviço, e eu estou fazendo, eu posso ser uma agência, uma ONG de caridade, eu vou fazer a baixo custo, eu vou entregar de graça. Mas se eu quiser também fornecer e depois dar suporte, eu posso cobrar alguma coisa, eu cobro aquele material e o lucro que eu possa ter. Ou seja, eu estou adicionando o valor de entregar, de fato, alguma coisa que foi desenvolvida a baixo custo, por um baixo custo no Brasil, ainda muito abaixo, mas com a adição do meu serviço, da minha entrega, do meu suporte e um pouco de margem para mim, para eu sobreviver também. Então, é legítimo você usar uma solução open source, adicionar valor e ganhar com ela. É exatamente isso, por exemplo, que a Red Hat faz. Nós temos clientes que dizem o seguinte, beleza, open source eu posso usar, só que eu tenho que dar manutenção, eu tenho uma escala muito grande, eu tenho missão crítica, eu preciso que vocês olhem no detalhe se está tendo algum bug naquele momento, e precisamente no momento que está acontecendo, então eu preciso que alguém agregue um valor para que eu tenha, quando usar o open source, a mesma tranquilidade que eu tenho quando eu uso um sistema proprietário, que tem um laboratório, tem uma empresa lá com um contrato comigo, que se der problema eu ligo para ela, ela vai resolver. Então, nós adicionamos valor. Agora, veja, o princípio pode ser levado a qualquer indústria. Se a gente fica com medo, não, mas vamos que... Eu não estou, veja bem, eu estou fazendo também propaganda para que ninguém abra mão da sua forma de pensar. Mas eu estou dizendo como tese que se a gente aposta numa visão de uma sociedade colaborativa em que a gente pode, de fato, trabalhar juntos na construção de uma ideia e todos colaborando, seguramente essa ideia vai chegar mais cedo, porque muitos pensando, muitos inovando ao mesmo tempo, vão produzir alguma coisa muito mais rapidamente. Essa é a tese, a tendência, e em software aconteceu. Então, a indústria de TI está dizendo, é possível, acontece e dá para ganhar dinheiro. Então, se apostarem nisso e apostarem na agregação de valor, TI, tecnologia da informação, está dizendo que funciona. Uma empresa, como você mesmo mencionou, que se baseou nisso, ela conseguiu sair do zero e valer 34 bilhões de dólares e faturar alguns bilhões de dólares anualmente, como a gente continua faturando, 4, 5 bilhões de dólares anualmente. Isso é possível somente com agregação de valor. A nossa margem é baixa e a gente consegue sobreviver muito bem e a gente consegue trazer valor para as empresas de uma forma, eu diria, compatível, mas até, e curioso, só para concluir, com mais inovação. Os nossos produtos são mais inovadores porque são frutos de um processo de laboratório global. E milhões de pessoas trabalhando no mesmo produto. Claro que ele vai ficar mais inovador do que os demais. E isso está acontecendo recorrentemente. Eu acredito que dentro do conceito, hoje em dia, de economia colaborativa, né? A base de conhecimento comum, ela se torna democrática, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, todo mundo tem acesso à mesma tecnologia. Vide que, né, o pessoal hoje que está com o celular na mão tem um supercomputador que há 20 anos atrás era apenas da elite, ou de poucas pessoas, de poucas empresas, e hoje é uma tecnologia já democratizada, a mesma coisa hoje com código-fontes, como disse com maestria aí o próprio Gilson. A gente tem também uma coisa interessante que eu acho que, Gilson, a gente pode explorar um pouquinho. Tá vindo bastante, muitas pessoas perguntando aqui sobre o quanto que as startups se beneficiam do open source, principalmente por serem empresas que geralmente começam com uma estrutura menor e automaticamente não vai ter toda aquela área de desenvolvimento, né? Inclusive, esse foi um ponto muito bom colocado pelo Emerson Araújo aqui, né? Você acha que as startups, nesse momento de crise, elas vão acabar usando mais do open source para poder tentar crescer nesse momento, ter um crescimento mais exponencial, ou mesmo evitar sair do mercado? Como é que vocês olham especificamente para a questão de startups quando o assunto é open source? Olha, eu diria que as startups são o ambiente mais fértil e rico para o crescimento e uso de tecnologias open source. Porque o que aconteceu no passado? Com a escala que o uso de tecnologia da informação sofreu ou passou a ter, a escala gigantesca depois da criação do smartphone, da possibilidade da pessoa ter internet num device muito pequeno e portátil,
e numa escala, como eu disse, que saiu de milhões de PCs na década de 2000 para bilhões de conexões através do smartphone, houve, como eu disse, uma escala gigantesca. A resposta para essa escala foi o open source, porque escalar dentro dos grandes provedores significa comprar mais hardware, mais software e gastar muito mais dinheiro. A conta acaba não fechando. Então, desde de meados da década de 2000, nós estamos observando o crescimento exponencial para a missão crítica das soluções open source. Então, primeiro é dizer o seguinte, as opções de open source são inúmeras. Só no GitHub tem mais de 30 milhões de projetos open source. Então, uma startup, se quiser usar um software específico para controlar um device de IoT, de internet das coisas, ou fazer uma pesquisa, uma grande base de dados, ele vai encontrar nos projetos open source códigos prontos para auxiliá-lo. Então, a riqueza de ferramentas disponíveis no mundo open source é inigualável, não tem nenhuma comparação com qualquer outra alternativa de mercado. A quantidade. E a qualidade também, há muito, já deixou de ser uma qualidade de universidade, ou laboratorial, ou especificamente teste, para ter escala para grandes empresas, tem grandes bancos no Brasil que rodam missão crítica, telcos, governo. Nós estamos, por exemplo, deixa eu fazer uma parte aqui, nós estamos suportando o Corona Voucher, tudo que acaba chegando na mão das pessoas que estão precisando, depois eu posso até falar, isso passa por tecnologia open source, que suporta isso. Aí nós fizemos e ajudamos a construir solução em tempo absolutamente recorde, algo que levaria 6 meses, 8 meses, minimamente, foi feito em 2 semanas. Eventualmente, um ou outro problema ocorreu, porque isso é um milagre tecnológico, para quem conhece isso sabe disso. Então, seguindo aqui na explicação, o que nós fazemos é adicionar suporte, garantia e tranquilidade para quem usa a versão Enterprise. Para quem quer uma segurança adicional, é onde a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro dando paz de espírito para aquele que quer usar uma solução que é uma solução de contribuição num ambiente de maior criticidade. Muito bom, ótima explanação. Antes de eu ir para o próximo ponto aqui, já apareceu algumas perguntas, queria dar um alô para o pessoal que está aí no YouTube, várias pessoas mandando comentário também, Marília Ederaldo, José de Luanda, olha só, José conectado lá, Luciana, Rodrigo, William, várias pessoas, daqui a pouco eu volto com a lista completa. Gente, é muita gente, né? Não dá para todo mundo agora a gente passar um oi. Quem está chegando agora na live, eu continuo vendo gente chegando no LinkedIn. Lembra de comentar de onde você está assistindo, marcar o amigo com comentário, dar um like na live, para a gente poder continuar tracionando a live aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gilson. Muito se falou nos últimos anos, eu acho que o pessoal deve fazer a conexão rápida com blockchain, criptomoeda, essas coisas, e eu sei que durante muito tempo, uma das coisas que fez com que várias moedas fossem criadas era a questão do open source, né? Então, a própria blockchain, que é uma tecnologia que está sendo utilizada, muitos desenvolvedores se beneficiaram disso. Nesse sentido, assim como muita gente aposta que a criptomoeda é a moeda do futuro, o open source é a nova ordem quando o assunto for desenvolvimento de software no futuro? Você acha que se tivesse que fazer um outlook de 10 anos, como seria esse mercado de desenvolvimento de software? Pode ser pretensioso da minha parte, mas eu diria que é uma tendência sem volta e provavelmente a maioria do processo criativo vai derivar para essa direção. Existem muitas soluções de mercado que a gente não pode deixar de entender o valor e a importância, que são dedicados a um novo tipo de oferta, que é o Software as a Service. É um serviço que você compra, que você, na verdade, não instala nada em casa e você acessa a informação ou o aplicativo diretamente do site do fornecedor. Isso tende a crescer também, tende a seguir importante, mas o uso do software, que a gente chama dentro de casa, deve diminuir. Isso deve diminuir para uma transformação na direção de usar o software aberto, que ele está se tornando cada vez mais eficaz, e também usar a nuvem, né? A nuvem é uma forma de você fazer o próximo workload sem necessariamente ter que criar grandes data centers dentro de casa. Então, fazer uma combinação de uso onde você necessita de open source com cloud
é a tendência do futuro. E a gente está vendo isso acelerando cada vez mais, porque, além da inovação, há uma redução de custo importante no uso do open source. Eu não concluí a pergunta anterior, queria até me desculpar com relação a startups. Eu concluí com o Enterprise, que seria o fim da startup, mas a startup tem algumas informações interessantes. São criadas, eu vi isso recentemente numa palestra, são criadas 3 startups por segundo no mundo. É uma coisa absurda a quantidade de startups que são criadas. E a maioria delas que se dedica a usar software para criar suas soluções, elas se baseiam em open source. Eu estava falando do grande repositório, 30 milhões, e a visão é a seguinte: como é que você inicia uma startup, um jovem ou alguém que está começando a sua carreira, tendo que pagar licenciamento? Algumas empresas, elas permitem que desenvolvedores usem aquela tecnologia, mas é restrito, é dentro daquele escopo. Open source te abre em qualquer direção, você tem à disposição, jamais vai ter que se preocupar em pagar. Você pode usar e construir a sua solução o resto da vida sem pagar nada para ninguém, completamente grátis. Obviamente, você vai ter que ter cuidados técnicos, mas pode fazê-lo. Imagina a diferença de custo de uma startup que não precisa pagar nada para uma que, eventualmente, vai ter que pagar algum tipo de valor para um fornecedor. Então, essa é a diferença. A startup pode chegar naquele ponto que eu comentei, de crescer bastante e aí precisar agir como uma grande empresa, ter uma segurança, não ter condições de tocar todas as tecnologias, aí ela faz um contrato, a Red Hat está aí à disposição e tem outras também. Mas, de fato, em última análise, uma startup pode construir toda a sua solução sem pagar um centavo para ninguém. É isso aí, pessoal. Então, para quem for startupeiro, né? O pessoal tem uma terminologia específica nesse mercado, né? Para quem for startupeiro aí, ó, já sabe, contar com as soluções de open source para diminuir o seu custo no desenvolvimento de uma solução, né? Eu sei que hoje o mercado de tecnologia, Gilson, ele vive que a gente chama de shortage, né? Uma falta de mão de obra, uma escassez de mão de obra como um todo, né? Isso era no período pré-crise, mas eu acho que a escassez ficou ainda maior no período durante a crise, porque muitas empresas tiveram que ter a adoção digital, né? Eu não falo nem transformação, porque transformação ela envolvia uma certa, né, preparação. Eu acho que a adoção digital mesmo, da noite para o dia, tiveram que digitalizar suas operações, e cada vez mais os profissionais de tecnologia tem sido aí uma demanda muito grande no mercado de mão de obra, né? E aí, como boa parte da nossa audiência aqui deve estar pensando nisso, eu sei porque eu vi uma notícia de mercado de vocês, que vocês estavam oferecendo treinamentos grátis e requalificação durante esse período para as pessoas. Explica um pouquinho mais o que é isso e que tipo de treinamento, que tipo de coisa vocês estão oferecendo lá para as pessoas nesse período. De fato, estamos, Tiago, isso está à disposição de qualquer pessoa, não das nossas empresas parceiras ou dos nossos clientes, é aberto a qualquer pessoa, e você pode, com esses treinamentos, ter uma boa base do que nós estamos fazendo, das alternativas de open source para transformar os negócios. É um bom momento usar essa quarentena, usar esse momento de isolamento para requalificar. Essa é a minha primeira recomendação para todo o meu time, recomendação para os meus amigos, requalificar, usar esse tempo sabiamente. Talvez não tenhamos outro momento da história, e todos nós esperamos, em que a nossa única alternativa é achar dentro de casa algo que possa melhorar a nossa vida. E isso está vinculado hoje, graças a Deus, à possibilidade de termos essa tecnologia. Eu vi vários artigos imaginando ou discutindo se essa crise tivesse vindo na década de 90, como seria sem conexão, sem celular, seria talvez muito mais doloroso. Temos isso à disposição, é um curso online, você abaixa e você tem uma chance de uma qualificação em uma área, Tiago, que você bem comentou, que está completamente carente ou demandante de pessoal especializado. E cada vez mais vai crescer muita demanda. Aí eu faço um gancho com transformação digital. Todo mundo está falando, e talvez a crise, como comentarista tem dito, essa crise acelerou de 2 a 15 anos. Eu já li as duas coisas, que acelerou 2 anos e acelerou 15. O processo de transformação digital das empresas. A gente pode ver em vários aspectos. Mas isso é uma oportunidade
grande para as pessoas que estão em casa agora entenderem que vão necessitar conhecer minimamente rudimentos de TI. É uma hora importante da vida para sair da inércia e se digitalizar e entender que ferramentas são essas. E não só Red Hat, olhar com cuidado que tem por aí, fazer alguns cursos específicos. Um comentário que eu gosto muito de fazer com relação à transformação digital veio do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Ele resume assim: transformação digital nada mais é do que o reconhecimento de que todas as empresas daqui para frente vão virar empresas de software. E é uma verdade. Você vai precisar, para ser competitivo, novos algoritmos, desenvolver algoritmos de automação, de conhecimento do seu cliente, de facilitação da transação, de simplificação do seu processo de distribuição. Software vai fazer a diferença no planeta. Quer ser diferente, quer se enquadrar na sociedade do futuro, comece aprendendo código. Não necessariamente se torne um programador, mas entenda o que está por trás disso para você aplicar na sua empresa. E você dizer, minha empresa, a gente faz assim esse processo. Que tal usarmos um algoritmo, criarmos um algoritmo que faça diferente, mas entender qual é o propósito, como se aplica, é fundamental para as pessoas se encaixarem nesse novo mundo digital que vem por aí, acelerado, porque, uma vez mais, ou foi 2 anos, no mínimo, ou foram 15 anos. Acelerou e é preciso acompanhar essa velocidade. E ao mesmo tempo que acelerou, desrompeu várias empresas que não estavam preparadas, né? E que não é só a crise, não é só a pandemia, é talvez a falta de planejamento lá atrás, de ter digitalizado suas operações, teve que fazer da noite para o dia. Eu tive uma conversa recentemente com o CEO de uma grande empresa desse mercado de delivery agora, e que ele falou que ele conquistou a base de cliente dos próximos 3 anos de roadmap, ou seja, o que tinha planejado para 3 anos, ele conquistou durante a pandemia, para vocês terem uma ideia de como se digitalizou. E olha que a gente está falando ali de delivery de alimento, né? Então, de restaurantes que não estavam na base dele, e ele me disse muito que para poder desenvolver assim, ele contou com serviços de programadores que ele não faz a menor ideia de onde estão. Ele jogou um job na internet lá e muita gente respondeu, programou para ele, quando vai ver ele estava com o negócio pronto em 48 horas. Então, as maravilhas da internet hoje em dia, dessa questão do open source, do cloud computing, né? E como o próprio Gilson colocou aqui, desses novos profissionais de TI. Tem uma pergunta bacana aqui, Gilson, nessa linha ainda de desenvolvimento pessoal. Que tipo de linha você recomenda que as pessoas desenvolvam? Você falou programação, mas alguma linguagem específica, JavaScript ou não, automação, rede ou não? Nesse momento é um momento da pessoa mais generalista, qual que é a tua perspectiva? Antes de mais nada, recomendar programação, obviamente eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Minha área, eu quero que de fato todo mundo programe. Eu francamente, nesse sentido, defendo que as crianças precisam ser digitalmente alfabetizadas. Eu acho que saber programar teria que ser algo ensinado para as crianças desde cedo. É fundamental para o futuro, para qualquer atividade, seja ele para usar um Excel e fazer uma macro, usar qualquer planilha eletrônica, fazer uma macro, até eventualmente se tornar um grande programador. Eu diria o seguinte, depende do nível da pessoa, da sua função, mas valeria a pena entender lógica de programação. Existem muitos cursos disponíveis aí de graça na internet, falando sobre lógica de programação, o conceito. Por que um programa funciona? De repente, entender isso e desenvolver a visão de como é que eu poderia usar isso no meu dia a dia seria interessante. Aí, eu recomendaria minimamente que as pessoas dominem as ferramentas de Office, as ferramentas para ajudá-los no dia a dia do trabalho. Seja ela um processador de texto, uma planilha eletrônica, um software de apresentação, é um tempo de aprender essas coisas, porque além de ser ferramenta, algumas delas te levam ao uso mais sofisticado. Por exemplo, planilha eletrônica, você consegue desenvolver programas, uma macro. E quanto mais você vai se aprofundando, mais divertido fica, porque de fato é divertido. Você conseguir fazer uma planilha de casa para controlar os seus bens, que com um clique te apresenta um gráfico, fica divertido. Você dá outro clique, você consegue exportar os dados para seu celular e você ter o domínio disso na sua mão, de saber quanto você está gastando. Você pode gastar a mais ou a menos no supermercado. Isso você faz com muita facilidade, desde que você
se dedique a fazê-lo, independente da sua formação. Mas, uma vez mais, dominar essas ferramentas, inicialmente, é fundamental. Agora, se a pessoa é avançada, aí eu recomendaria conhecer bem os conceitos de cloud, o que é cloud, como é que ela funciona, porque a cloud ela vai entrar na sua vida, mesmo que você seja um bom piloto e queira desviar da cloud, ela vai esbarrar em você. Então, entender o que significa, pegar os conceitos, uma vez mais. Aí você diz assim, eu vou virar um especialista em TI. Não, mas você vai chegar na sua empresa e vai dizer, vamos levar isso para a cloud, se for alguma coisa associada ao algoritmo, que eu digo que é indispensável. Não temos recursos, porque não consideramos fazer em parceria. Então, entender as dinâmicas que estão envolvidas nessa transformação digital que toca a todos é fundamental. Recomendaria iniciar por isso. Ferramenta de escritório. Diga-se de passagem, tem ferramentas de escritório perfeitas à disposição de graça na internet. Eu uso há 6 anos, mais que isso, há 7 anos, processador de texto, planilha eletrônica e desenvolvedor de apresentação totalmente livre. Funcionam perfeitamente, vocês vão se surpreender. Procurem, existem várias alternativas e elas são de graça. Você não paga um centavo e tem aí no dia seguinte na sua mesa. E olha, pessoal, olha que legal. Esse ponto que o Gilson está trazendo super conecta, porque hoje em dia, se o seu business não existe aqui, né, ele não existe. Então, todo mundo sabe que a digitalização chegou e para que a tecnologia funcione corretamente nos dispositivos móveis, ela tem que ser friendly, né, amigável, ela tem que ser intuitiva. Veja que uma criança de 6 anos, 7 anos usa muitas vezes muito melhor que os adultos essas coisas que são intuitivas e é muito do futuro. Imagina que essa geração de agora, ela já nasceu no mundo 100% digital, conectado, onde ela não viveu essa transformação, né? Ela não tem um antes e um depois para comparar. Eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal, trazendo um pouquinho aqui da realidade, por exemplo, os coworkings, onde nasce a inovação no mundo, no Brasil, onde a gente fala de open source todos os dias, onde o escritório é open source, né, porque ele é compartilhado, etc. A gente vê muitas vezes que as empresas que estão pensando efetivamente para frente em digitalizar essa operação de forma que ela fique intuitiva, e isso vai requerer tudo isso que o Gilson falou. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando você trocava de celular, era um parto, né? Você conseguir trocar todas as informações do celular para o outro. Hoje está tudo no cloud, então mesmo que você não saiba o que é o cloud, ou acha que não se aplica a você, na hora que você tira a tua conta do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, do Twitter, de qualquer outra mídia social, de um celular e põe no outro, e de repente ele começa a funcionar exatamente igual, você está trabalhando com cloud computing, você está trabalhando com informações que estão na nuvem. Então é importante vocês saberem, porque esse é o futuro. É tudo na nuvem, é tudo centralizado, a tecnologia não vai ser mais descentralizada, tem que ter agilidade, ou seja, eu quero estar pronto, tem que ter menos risco, eu não tenho que carregar o custo de ter um data center, né, Gilson, que é pesado, o custo de ter toda uma estrutura, e tem que ser mais barato, ou seja, como nessa linha do open source, né, tipo, eu vou pagar por aquela linha de código que eu preciso, ou por aquela funcionalidade que eu preciso, eu não necessariamente vou comprar todo um software, toda a licença para pegar aquela parte. Isso aconteceu com a indústria dos CDs, né? A gente comprava um CD por causa de uma música e quando começou a comprar música por música, você viu que mudou a indústria e hoje nem comprar música a gente compra mais, a gente assina um serviço de música e tem toda a biblioteca mundial ao nosso serviço. Isso é cloud e open source na indústria de música, assim como na indústria de tecnologia. Agora, Gilson, queria aproveitar, pedir para você tirar sua bola de cristal, aquela que todo executivo tem que ter em momentos igual esse, e trazer para a gente um pouquinho aqui da tua perspectiva dos próximos anos. Qual segmento você acha que sai mais forte, qual que sai mais fraco dessa crise? Não necessariamente só empresas de TI, mas segmentos da indústria. Vocês têm alguma análise e perspectiva nesse sentido, com base no que vocês estão vendo na Red Hat? Eu diria que a gente tem visto algumas coisas claras, outras nebulosas que dependerão aí do desdobramento das aberturas de mercado e por aí fora. Mas que a gente pode afirmar que está andando muito bem, varejo online. Tá? Nós temos uma solução completa, como eu mencionei, posso citar aqui a Via Varejo, que explodiu as vendas porque tinha suporte já na nuvem, escalando e conseguiu atender eficazmente a demanda que surgiu. Então, a gente vê o varejo online crescendo muito, oportunidades impressionantes. TI também,
tá se beneficiando muito. Eu conversei com alguns distribuidores que têm projetos e vendem múltiplas soluções da indústria de TI, e eles estão compensando perdas em algumas direções que diminuíram a demanda por outras que estão explodindo. Para você ter uma ideia, a gente está tendo dificuldade de comprar computadores para os novos funcionários, curiosamente estamos contratando computadores para os novos funcionários, porque os fornecedores não têm mais como entregar, porque muitas empresas não estavam preparadas, tiveram que comprar um laptop de última hora e a demanda foi explosiva. Então, esses são ganhadores de primeiro momento. Então, tem muita oportunidade aí, de fato. Crise traz sempre escondido uma grande oportunidade e eu vejo que a gente vai ter indústria sobrevivendo. No meio ponto ali, eu diria, algumas ganhando. No meio ponto, por exemplo, estão as seguradoras. Aí você diz, pô, mas a seguradora não está perdendo. Por um lado, sim, tem muita gente que trata o seguro de vida como um desejo e não uma necessidade. E aí corta o seguro de vida. Mas, em compensação, por outro lado, a quantidade de acidentes, de sinistros, baixou bastante. Então, as contas estão equilibradas. Então, ali não está havendo um sofrimento muito grande nesse mundo de seguradoras. E, por último, são as que sofrem muito, que estão relacionados a entretenimento, hotelaria, viagem, esses aí talvez tenham alguma dificuldade de recuperação no médio prazo. Também no meio aqui estão os bancos, né? Por um lado, eles estão vendo transações aumentarem e, por outros, nem tanto. Varejo também sofrendo bastante, o varejo puro, varejo de loja, está sofrendo bastante, mas ele deve ter recuperação mais rápida. Então, algumas, de fato, vão seguir fortes. E o telco é uma que, em muitos sentidos, está se beneficiando, porque todo mundo passou a usar enlouquecidamente os caminhos digitais aí para se comunicar. Então, o telco está crescendo bastante também. Está sobrevivendo, não vou dizer que crescendo bastante, mas está sobrevivendo sem muito efeito nocivo dessa pandemia. E, Justo, só para fechar nessa questão da retomada, tua perspectiva pessoal aí, você acha que é uma curva em V, é uma curva em U, é um W? Eu diria que é uma curva em U. Ela vai ser progressiva, ainda temos o que sofrer com ela. Pode ter um novo ciclo do vírus, todo mundo comenta isso. Agora, eu costumo ser muito otimista. Eu vejo sempre a história de forma muito otimista. O que a gente nota numa crise como essa é o fortalecimento de instituições e pessoas, a conexão entre pessoas, começa dentro de casa. Eu diria que, por mais que alguns pais e mães estejam passando momentos complexos com criança 24 horas dentro de casa, o fortalecimento da família talvez seja o início de uma transformação das conexões, a fortaleza das conexões. A gente está falando muito mais, curiosamente, esse mundo virtual agora e as lives e as nossas reuniões virtuais que se multiplicaram, nos conectaram. Eu estou falando com muito mais gente, curiosamente, graças a esse momento. Então, as conexões se fortalecem e conexões fortalecidas seguramente vão gerar para a gente um novo momento, como a história comenta. Todos os grandes episódios da humanidade que geraram um vale dessa natureza proporcionaram uma oportunidade extraordinária na frente. Eu tenho certeza que essa oportunidade vai acontecer. Mas eu não queria me focar só no efeito financeiro disso, porque isso, muita gente vai usar a criatividade, muita gente vai usar a colaboração, vai usar os projetos open source, vão ganhar dinheiro, vão sair do outro lado com soluções inovativas e com muita criatividade. Mas eu torço para que a gente, de fato, passe disso com novos paradigmas. A nossa geração, ela deixou de troco aí para a geração que sucedeu um conservadorismo muito forte, um certo medo do novo. Foi necessário uma crise como essa para nos levar a testar o home office de forma ampla. E todo mundo disse, nossa, isso aqui funciona, isso aqui é produtivo. Só que isso aqui está no ar há 10 anos, que é possível fazer isso.
Só que ele não fazia conservadorismo. Eu preciso ver a pessoa, preciso ver ela botando o dedo no cartão de ponto, aí eu tenho segurança de que ele está trabalhando e não estou jogando meu dinheiro fora. Avançar na mentalidade, para mim, seria o maior ganho. Não para que a gente adote isso 100%, mas que a gente crie um modelo híbrido de bom senso, esvazie as cidades, resolva ou reduza o problema do congestionamento, porque a gente passa a usar as vias de forma mais consciente, no sentido de que a gente possa usá-lo só quando for absolutamente necessário. Viagens, a mesma coisa. A gente não nasceu para viver a 10 mil metros de altura, pressurizado. Isso é louco. A gente viaja feito um maluco o tempo inteiro para como diz o Leandro Carnal, para viver o fetiche do presencial, né? Ou seja, há um fetiche de que a gente vai conseguir aquilo que a gente não consegue se a gente segurar na mão da pessoa, apertar e sentir o cheiro dela. Talvez não seja isso, a gente tem que usar bom senso, a nova geração pode fazer. E a minha expectativa é essa, que não passemos por isso sem que isso gere uma transformação de fato nas pessoas. Vamos ousar um pouco mais, usar recursos e que isso, como conclusão, faça o que está acontecendo em Veneza, a volta dos golfinhos, das águas marinhas e por aí fora, porque a gente parou de abusar, e usou com mais sabedoria. E talvez estejamos caminhando com colaboração, com hipercolaboração, para uma possibilidade de ter um capitalismo sustentável, que pode estar a caminho, o que poderia ser extremamente benéfico, e a gente deveria se agarrar com essas possibilidades e tentar fazer com que elas não percam a velocidade ou a energia que elas demonstraram agora. São como sementes. A gente jogou a semente e descobriu, nossa, ela germinou. Parecia que não, a gente era conservador, germinou. Agora resta, depois da crise, continuar a regar essas que são sementes positivas para o nosso futuro. É importante dizer, pessoal, na linha do que o Gilson colocou agora, nenhuma das tecnologias que a gente está vivendo hoje são novas, né? O home office não é uma opção de teletrabalho nova, como ele mesmo disse, as videoconferências não são, as lives não são, o computador não é, o celular não é, só que de repente a gente se viu forçado a ter que utilizar e ter que colocar a tecnologia para trabalhar para a gente. E eu tenho certeza que as empresas que saírem vão sair fortes e sabendo usar melhor essa tecnologia. O ser humano ainda é um ser social, né? A gente depende da interação social, etc e tal, mas mesmo assim, com certeza, os business vão repensar. Eu aposto muito, Gilson, nessa questão de não necessariamente trabalho de casa, mas trabalho perto de casa, né? Muitas empresas ainda não estão lidando com um tema, que inclusive é um tema de open source bacana, que é a LGPD, né? Tem uma Lei Geral de Proteção de Dados vindo aí, e a gente sabe que o home office precisa de uma estruturação muito forte, tanto por parte da empresa, quanto por parte do funcionário, e políticas claras para que a gente possa cumprir com a LGPD. Antes de passar esse tema para o Gilson, mais uma vez, pessoal conectando agora, sejam bem-vindos à live, marca de onde você está assistindo, manda um arroba aí, marca os seus amigos. Olha, tem gente da Argentina conectando, do Nordeste do Brasil, do Sul, do Chile, Alemanha mais uma vez, Luanda. Cara, bem legal ter essa audiência hoje aqui. Várias perguntas sendo colocadas aqui, a gente teve uma pergunta bem específica aqui do Rafael Clarindo, eu ia pedir até para depois, não, segura aí, Rafael, tem algumas perguntas que eu acho que são bem específicas. O próprio pessoal da Red Hat entra e responde a tua pergunta aqui nos comentários, entendeu? Cursos específicos para ele, que é engenheiro civil e está procurando automatizar parte dos serviços dele ali. Eu acho que essa interação bacana. E, pessoal, lembrem de deixar aqui a tua perspectiva pelo ponto. Comentem o que vocês acham que é open source na sua perspectiva, para onde o Brasil está indo com essa tecnologia toda. É importante ter esses comentários aqui para a gente poder também estar direcionando. Agora, Gilson, com relação à LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, como que você vê o open source ajudando e, né, protegendo as empresas e os funcionários nesse momento? Curioso que essa lei, essa iniciativa que agora é global, está no Brasil também, tem data, talvez seja adiado, há uma discussão final aí do adiamento do início da vigência da lei, da obrigatoriedade das empresas. É algo que a humanidade reagiu a um avanço muito rápido, né? Não foi algo preparado com a devida calma, mas foi algo que teve que surgir relativamente às pressas, numa discussão urgente e necessária, porque o uso das informações
pessoais estava sendo feito de forma abusiva e descontrolada. E o valor disso é enorme, o valor da informação, por mais que a gente ache que não, a gente diz assim, pô, mas qual é o problema da pessoa conhecer meu endereço e ver minhas fotos e usar a minha foto? O valor disso é tremendo. Pessoas que passam a conhecer os nossos hábitos têm um poder que é difícil mensurar, é difícil entender a extensão do poder de um grupo que consegue nos colocar dentro de uma classificação e agir segundo essa classificação para nos influenciar. É absolutamente perigoso ter dados assim, sem um controle, sem uma legislação. Então, eu acho que, inicialmente, eu diria que todos deveríamos apoiar a implantação dessa lei. Então, é uma lei positiva para nos proteger e ela faz sentido, protege as empresas e restringe o uso para fins que você vai determinar se lhe interessa ou não. Então, a primeira coisa que eu diria, preste atenção, ela é importante. Segunda coisa são as questões técnicas. Vai dar muito trabalho. Há que se pensar em como fazer a segurança, desde do banco de dados até as interações desse banco de dados, das aplicações na rede, onde trafega, a proteção disso, como você coleta esse dado, a segurança que você está coletando de uma forma que é temporal, que a pessoa concorde em deixar aqueles dados por algum tempo, isso tem que ser refletido no sistema, tem que ser apagado quando a pessoa for embora ou deixar de concordar, ou seja, é uma complicação técnica bem interessante. E o open source, ele está preparado para ajudar, do seu ponto de vista da base. Nós temos bancos de dados, nós temos tudo à disposição e todas as implementações podem ser feitas usando 100% de tecnologia open source para atender as demandas. Muito bom, olha que ótima explanação por parte do Gilson, da Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não sabe, no Brasil ela foi adiada de agosto para janeiro do ano que vem. Envolve todo mundo. Quem acha que não tem nada a ver com a LGPD está enganado. Envolve todo mundo, tudo que a gente faz. E é muito importante você conhecer mais. A gente vai fazer uma live no futuro aqui na Forbes para trazer para vocês os impactos da LGPD também. Pessoal, hoje foi um papo tão bacana, né? Eu falo para vocês que o que é bom passa rápido, né? A gente está caminhando para a reta final. Antes de dar para o Gilson fazer as considerações finais dele, queria mais uma vez agradecer todo mundo que está conectando. Coloca de qual cidade você está assistindo, marca os amigos com @ para vir assistir. Lembrando que as lives, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, elas ficam disponíveis, então vocês vão poder assistir depois as lives e acompanhar os comentários conforme eles aconteceram. Isso é super bacana e é o legal de fazer essas lives nessas plataformas mais profissionais, exatamente essa interatividade que a live te traz comparada com outras plataformas. Olha, a gente falou aqui de usar open source para produzir respiradores, a gente falou aqui de médicos que estão usando o open source e uma impressora 3D para poder imprimir partes de equipamentos para poder atender pessoas. A gente falou aqui de como o open source está ajudando a buscar uma vacina contra, a Covid-19. A gente falou como a hipercolaboração vai fazer com que as empresas cada vez mais se redesenhem no sentido de transformação digital e qual que é o impacto dessa transformação digital toda. A gente falou aqui até mesmo de quais são as características e as habilidades do profissional de futuro, tanto de TI quanto em geral, o que ele tem que desenvolver, e fechamos com esse tema de o impacto que pode ter nos mercados, como que as startups se posicionaram nesse momento, como elas estão tirando vantagem disso, que foi bem bacana a explicação do Gilson, e falamos um pouquinho de LGPD, Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados, no final. Gilson, considerações finais aqui para o nosso público, fala para o pessoal, quem quiser contatar alguém da tua equipe, qual que é o melhor contato, coloca também um pouquinho aí para o pessoal conhecer, fala um pouquinho mais aí da Red Hat, por favor. Ok. Vou começar com um clichêzinho aqui, tá? Pessoal, o futuro chegou. Ele entrou na sua casa. Se você não tinha esse costume de lidar com tecnologia da informação, com software, com plataformas como essa que a gente está usando aqui, ele chegou na sua casa e ele é definitivo e ele veio para ficar, ele não vai mais embora. Olhe para o open source, não só de uma forma extrativista, de dizer o seguinte, me dá, também imagine-se participando de comunidades e contribuindo com o seu know-how. Tem um monte delas. Se você é de saúde, eu citei um monte delas, tem hackathons, está acontecendo na Suíça, hackathons para resolver o problema da pandemia, para tratar os problemas de Big Data, de um monte de coisa, todos voluntários. Então,
entre nesse movimento de open source não só como espectador ou uma pessoa que extrai benefício, mas também colabore. Este é o futuro do planeta, é todo mundo colaborar, é uma sociedade sustentável e colaborativa. É assim que eu imagino que a gente vai avançar. Se você precisar, se a empresa precisar de uma solução enterprise garantida de open source que te dê paz de espírito com relação ao uso da tecnologia, contem com a Red Hat. Nós temos soluções super modernas, estamos avançando, continuamos avançando muito rapidamente no mercado, seguimos contratando, nosso suporte segue exatamente o mesmo na pandemia, funcionando e operando perfeitamente bem. Contem com a Red Hat. Nosso site é o que o nome diz, redhat.com.br. Podem entrar em contato com a gente, podem entrar em contato, mandar mensagem para o nosso marketing, para mim também, gmagalha@redhat.com, gmagalha@redhat.com, podem mandar também, sem problema. E estamos sempre à disposição de um diálogo dessa natureza, Thiago. Queremos estimular a visão e o uso de tecnologias que vão ajudar o planeta e vão talvez limpá-lo em muitos sentidos. Muito bom, Gilson. Queria agradecer de coração, em nome da Forbes, em nome da Regos, a sua presença hoje aqui, né? Essa aula que foi. Aí, galera, foi um show de Forbes Live aqui para vocês. Então, trouxemos um conteúdo ao vivo que eu tenho certeza que todo mundo gostou. Adicionem aqui o Gilson no LinkedIn. Você começa a seguir o Gilson lá, várias atualizações interessantes na ferramenta, eu vi que ele é bem ativo aqui. Para o pessoal do YouTube também, sigam o canal, deem um like no canal da Forbes, encontrem aí os próximos vídeos planejados. Lembrando que a gente está tendo live todos os dias, eu volto agora na sexta-feira aqui com uma live super bacana com a Nexo, a gente vai falar de inteligência artificial e como os robôs estão ajudando aí as pessoas a se desenvolverem cada vez mais. A gente vai falar de capacitação também, vai ser bem bacana, daqui a pouco a gente começa a divulgar essa live aqui na Forbes. E mais uma vez, Gilson, um grande abraço e a todos que acompanharam a nossa live, por favor, deixem aí o seu comentário, compartilhem, não esqueçam, tem um botãozinho aqui no LinkedIn, aqui embaixo, pessoal, chama compartilhar, é uma mágica, vocês apertam, compartilha na sua rede essa live e todo mundo vai poder também acompanhar esse bate-papo, que vai ficar salvo aqui no LinkedIn, vai ficar salvo no YouTube, a qualquer momento vocês podem acessar também. Sou o Thiago Alves e essa foi mais uma Forbes Live. Um abraço. Um abraço, Thiago, um abraço a todos.